todos, meu nome é Raquel. Nosso grupo fala sobre a intergeracionalidade. Estamos aqui com alguns componentes do nosso grupo: a Maíse, a Lawane, o Paulo, a Elândia e o Samuel. E a gente separou algumas perguntas para debatermos entre nós. Aí a primeira é sobre se a gente sabia o que era intergeracionalidade antes. Eu falo por mim que antes de estudar esse tema eu não sabia o que significava. Aí até a gente começar a estudar, e é isso. E qual a opinião de vocês? Também não conhecia o tema, tanto que quando a professora deu esse tempo de poder fazer um mapa conceitual, foi uma surpresa e foi aí que eu descobri o que era intergeracionalidade. Eu achei muito importante a professora ter jogado esse tema para nós. Para todos nós, né, no caso. Sim. Isso foi uma apresentação para todos, foi um... E até os outros temas mesmo, que também a gente viu todos os outros. Eu já tinha uma noção, assim, desse tema, porque eu já ouvia falar muito das gerações, né? Geração Y, geração Z, geração milênio. Mas, assim, o nome intergeracionalidade na convivência, não sabia que era isso, mas eu já tinha uma noção. E o que você acha sobre isso, Mar? Ok. Sobre o tema? Eu já tinha uma noção do tema porque eu já tinha trabalhado com coisas parecidas antes. Para mim não foi uma surpresa, mas também não foi fácil. E tanto que a gente debateu bastante sobre o que a gente ia colocar no mapa conceitual, que não fazíamos a menor ideia. Tanto que a gente tentou achar uma solução e meio que um debatia com o outro. E foi meio que um divisor de águas para todos nós, para saber sobre esse tema. Ali a gente viu a intergeracionalidade. Sim. Aí a segunda pergunta é, depois que nós tivemos a entrevista com a profissional, qual o olhar que a gente tem agora, né, com o mercado? Vamos falar aqui um pouco dos dois, né? O aprendizado com ela sobre a intergeracionalidade é você ter um pouco de cada geração. Um pouco da geração mais, vamos botar mais antiga, não sei o termo correto, que tem a resiliência de manter, e a coragem dos mais novos, que se não está bom, arrisca para passar para um próximo. Eu acho que quando você pega dos dois as melhores coisas, você tem um conhecimento e uma mentalidade totalmente diferente, tanto dentro do trabalho quanto fora. Eu acho que assim, não é só uma tendência, é uma necessidade, né, das gerações se comunicarem, porque geralmente sempre há aquela divisão, né? Um é mais novo, outro é mais velho, e isso não, isso veio para poder juntar os dois e tirar o melhor proveito, né? Eu acho que até a questão de fixar a importância do respeito. Eu não preciso amar a pessoa que não tem o mesmo pensamento que eu, mas preciso respeitar ela, porque independente de eu gostando ou não, eu vou ter que aprender a conviver com ela, porque nosso futuro está sempre com pessoas de idades e tempos e pensamentos diferentes. Como até a professora Fernanda falou pra gente só não pode morder o coleguinha, né? Mesmo que dê vontade. Dá muita vontade. E vai ser cada vez mais difícil, né? Porque essa mistura vai sendo cada vez maior. Até a professora Giovana falou que daqui a pouco não vai ter só a geração Z, Y, enfim, vai ter várias outras camadas e vamos ter que aprender a lidar todas umas com elas e entender que é importante a gente entender a intergeracionalidade. Então, mas assim, eu vivo isso na pele, porque assim, eu sou bem mais velha que vocês, eu estou voltando para o mercado de trabalho agora, voltei a estudar agora, e eu percebo assim a indiferença. Eu tenho a vergonha de, sei lá, de me envolver com os jovens, e eu acho que é recíproco, porque eu também... Então, assim, isso acontece também no local de trabalho, no mercado de trabalho, porque às vezes, porque você já tem idade, você não tem mais capacidade, porque a capacidade não está na sua idade. Sim. Está na sua cabeça.
Então, assim, é uma coisa ainda que tem muito que trabalhar. Como a Kátia Vasconcelos falou, que o conceito do futuro é o quê? É a inovação, mas não dá para ter inovação se não tiver debate, mas ao mesmo tempo também se não tiver o respeito entre as gerações, porque senão Saber falar e saber ouvir. senão não vai dar certo. Porque na nossa sociedade, os mais velhos, eles não são respeitados porque têm mais experiências. Eles são colocados de lado. Acha que porque tem mais idade, não tem mais capacidade. E não é o que acontece. Você botou aí, tá dando um baile na gente com o iPhone 15 Pro Max. Mas é até diferente, porque se você pega uma pessoa muito nova, também não tem credibilidade, Porque não tem experiência. Mas isso não é de agora. Isso já ela desde quando eu tinha meus 30 anos. Ela já era assim, para fazer entrar numa empresa para trabalhar, fazer uma entrevista, a pessoa tinha que ter experiência. Mas como que você ia ter experiência se você não tem? Exatamente. Hoje, aí o que acontece? Você tem experiência demais, né? Mas uma pessoa que tem mais de 40, 50 anos... As empresas gostam de pegar, é que eles falam, né? Que eu já participei muito de recrutamento. Eles tendem a pegar uma pessoa com menos experiência, que eles podem lapidar da forma que eles querem fazer. Sim. Né? Mas isso a gente está vendo que não... Isso aí. Mas isso a gente vê que também acaba acontecendo igual online, a PicPay. Mas os jovens hoje não aceitam isso, mas na minha época era assim, você aceitava, entrava, eles te lapidavam e você não tinha. Hoje não, hoje já é diferente, os jovens não. Mas eu acredito, não também, que na sua época era mais, vamos botar assim, né? Era uma necessidade. Então, era uma questão de necessidade. Hoje, como tem muito... É muita oportunidade, né? As coisas evoluíram bastante. Eles não admitem assim, se você entrou num trabalho, não gostou, eu vou pro próximo. Eu vou pegar um que. Não tem compromisso. Antes a gente entrava e parecia assim que o mundo ia acabar ali. É como você falou, a fidelidade. Mas eu não acho que não é não ter compromisso. Eu acho que é. Que a gente tem mais coragem hoje. Isso é coragem, e a gente também tem muito nossos ideais, muito ideais, sabe? Nossos valores são muito apurados. E a gente não tá deixa isso, entendeu? Não aguenta o rojão, igual eu falo. Vocês não aguentam o rojão. E é igual o que a Giovana falou, você aguenta a réplica? Mas é igual o que eu falei desde o começo, né? É você pegar um pouco de cada coisa. Eu vou citar um exemplo, eu fui criado pela minha avó. A minha avó e meus tios são bem mais velhos. Então, eu tenho muita... Assim, a minha cabeça é totalmente diferente de uma pessoa da minha idade. Eu sou às vezes mais responsável do que hoje lá na empresa. Eu comando gente de 30 e poucos anos. Porque não sabe lidar com chefia, não sabe lidar com nada. Porque não tem resiliência do que as pessoas mais antigas tentaram ensinar pra gente. Eu consegui puxar um pouco. Ao mesmo tempo também eu tenho essa coisa mais inovadora de não ficar aqui parado assim, eu vou ficar cômodo aqui, vou trabalhar, vou morrer aqui dentro. Eu entrei em uma empresa, hoje eu sou e vim sempre inovando, sempre fazendo curso, sempre estudando, sempre buscando. Então é pegar um pouco de cada coisa. Mas tem gente que não pega. Por exemplo, a gente pode botar lá na nossa turma, se você botasse em qualquer um ali dentro, numa situação de pressão, vamos botar aqui, uns 90% não aguentaria, ia pedir pra sair, alguma coisa. É igual a tropa de elite, pede pra sair. Então, pegando um gancho que você falou sobre as empresas quererem pegar pessoas mais novas para lapidar, eu passei por isso também. Eu fiz um menor aprendiz, eu tinha um supervisor que era psicólogo também, e ele falou isso pra mim, que era mais fácil ele pegar alguém de fora, né, e lapidar do que ele pegar uma pessoa que tem uma formação lá fora, que já tem uma bagagem, pra ele moldar lá dentro da empresa dele. Então ele não gostava, ele pegava igual. A maioria das pessoas lá que ocupavam os cargos maiores vieram de baixo como menor aprendiz, aí foram subindo eles moldando do jeito que eles queriam. Cada empresa tem seu valor e sua estratégia. Mas até que tem muito. Vai da cultura de cada empresa. Não se ensina truque novo para cavalo velho.
E para encerrar o nosso debate, a última pergunta é: o que a gente deixaria de conselho para as próximas gerações? O que vocês acham? Eu, de conselho, deixaria que os jovens aprendam a lidar com, né, com as gerações diferentes e tirar o maior proveito em questão de aprender, né, e principalmente questão do respeito também, né, mas em questão de aprender também. Porque assim, você trabalhar com uma pessoa que é mais velha que você, que tem mais experiência que você, tem muita coisa para te ensinar. Mas aí eu vou pegar um ganchinho aqui, não discordando, também concordo. Mas o que eu espero nas futuras gerações é que eles saibam conversar, porque hoje a gente é essa geração, né? Amanhã a gente não vai ser mais. Eles aprenderem com a gente e a gente também ter essa oportunidade de também aprender com eles, porque hoje tem muita gente nova que traz umas ideias que a gente acaba passando, né? Acaba passando e a gente não percebe. Então, eu acho que esse respeito e o convívio, por mais questão de idade, ele tem que ser mútuo. Fica mais juntos. E isso liga muito o filme, né? Os estagiários lá do mundo. Porque os caras mais velhos, eles tinham a experiência de vender e tudo mais, da prática ali. E os meninos da faculdade, do emprego, quer dizer, tinham experiência da tecnologia e tudo mais. Então, quando eles juntaram, deu muito bom. Tanto que eles fazem aquela participação de alguma atividade no final e eles conseguem emprego por conta dessa mixagem de ideias, Não, e tem também o próprio estagiário, que era um senhor já aposentado, que voltou para o mercado de trabalho. Sim, e as pessoas ficaram com porque as habilidades exatamente, e o compromisso que ele tinha. Exatamente. Ele tinha a responsabilidade, o compromisso que os jovens não tinham, mas... Então, né? chegou uma fase que é para vender, aí o cara desiste no meio do caminho e fala, não, a gente não vai conseguir sem ele. Eles tinham a inteligência de fazer toda aquela tecnologia, mas precisavam ainda da sabedoria. Exatamente, da sabedoria dele. E o que a gente está vivendo hoje, principalmente com os professores que a gente tem, é esse network que elas estão fazendo. Buscar essa experiência tanto com as pessoas mais velhas quanto com as pessoas mais novas, trazendo coisas mais inovadoras, fazendo projetos diferentes. Antigamente, vamos botar menos de 3 anos, pandemia, né? Menos de 5 anos atrás, apresentava esse trabalho em cartolina. Hoje é PowerPoint e quando tem PowerPoint, né? Podcast, QR Code, tudo ali fácil, rápido. Isso chega, coisa que demorava um mês para uma notícia chegar, mais do que isso, em questões de minutos isso roda o país inteiro, o mundo inteiro. Bom, eu acho que o que eu tenho para falar para a próxima geração seria baseado em cima do que a Ilândia falou, que é sobre a questão de aprender. A geração que é mais nova realmente sempre tem o que aprender com a geração mais velha. Então precisa dessa humildade, saber que você não sabe tudo, que você tem que aprender com quem já viveu. Entendeu? Mas também tem a questão de quem é mais velho. É uma troca. Porque quem é mais velho tem que lembrar que também já foi novo. Também já achou que sabia tudo. Então tem que ter ali uma paciência, tem que ter uma resiliência para saber que você precisa se adaptar também ao que está vindo, ao que é novo. Pronto, tá gravando. Não? Porque você tá escuro aí. Ah, não, mas... Não tá mais não. Aqui, ó, acordei, eu queria queimar o sol. Então tá, todo mundo lá. Nem vejo a condição. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Raquel. O nosso grupo vai falar sobre a intergeracionalidade e estamos aqui com os componentes para discutirmos. Panorama. Olha o cheirinho de André. Foi? Não.